E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho dessa PEC, do fim da escala 6 por 1? PEC é Proposta de Emenda Constitucional, que está dando o que falar, né? Muita coisa aí está sendo dita, algumas para variar fake news, outras um pouco distorcidas, alguns contra, outros a favor. E é o seguinte, a Câmara aprovou em 2 turnos essa PEC, né? Que visa acabar com a escala 6 por 1. O que é a escala 6 por 1? A pessoa trabalha 6 e só descansa uma, né? A proposta é que a escala passe a ser de 5 por 2, 5 trabalhados, 2 descansados, sendo pelo menos desses 2 descansados, um o domingo. O outro dia pode ser algum dia na semana. Então é isso que ganhou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, mas não acaba aí. Né? Quem não conhece muito dos trâmites da política brasileira, eu vou deixar aí em cima um card com a minha playlist de aulas básicas sobre conceitos políticos. Lá você vai entender de forma simplificada como é que funciona um pouco da política brasileira. Então, passou em 2 turnos. Quando é uma PEC, proposta de emenda constitucional, eu falo lá nos meus vídeos de aula política, né, que não basta a maioria simples. A maioria simples é 50% mais 1, não basta. Quando é uma proposta de emenda constitucional, ou a Constituição, precisa de maioria qualificada. Tá? Depois vocês veem lá o vídeo que vocês vão entender. O fato é que não basta 50 mais 1, né? Tem que ter muito mais do que metade da casa. Então foi votado, passou nos 2 turnos, né? Houve uma maioria bastante significativa favorável, 461, e 19 contrários. Né? Como foi uma diferença tão grande, né? Eu fui atrás de ver quem eram os 19 que votaram contra. E aí fui procurar e achei aqui o fim da escala 6 por 1, vejo deputados que votaram contra a PEC. Aqui no final, ele mostra, foram votações em 2 turnos, né? No primeiro turno, foram 472 votos a favor e 22 contra. 18 ausentes. Ausentes, às vezes, ou o deputado realmente não pôde estar, ou ele não quer se indispor nem com um lado nem com o outro, e ele acaba faltando a sessão e não precisa se posicionar. Então a gente não sabe o que foi que aconteceu com esses 18. Talvez alguns aqui fugiram ali para não precisar votar, outros talvez realmente não puderam comparecer. Então no primeiro turno foram 22 contra, sendo 11 deputados do PL, sendo 4 do Novo, União Brasil e MDB, 2 votos, PSD, PP e Missão, 1 cada partido. Depois teve uma segunda votação e veja, de 22 contra, caíram para 19. Então 3 pessoas ou passaram a votar a favor ou se ausentaram e ficaram com falta, porque você pode ver que aqui foram 18 deputados ausentes. Em seguida, foi para 33. Então, eu não sei, eu não bati os nomes aqui para saber se quem deixou de votar contra faltou, né, foi embora, para não precisar votar a favor, ou se mudaram o voto para favorável, tá? Não sei dizer. Mas o que a gente vê aqui é que PL, né, partido bem à direita, né, considerado até de extrema direita, o Novo também, União Brasil MDB é o centrão, aqui tudo centrão, PSD, PP, PP dá para dizer que é direita, não vou nem dizer que é um centrão, é um direita, não extrema direita, mas é um direita. Mas aqui centrão, né? Então, basicamente, alguns da extrema direita, alguns de direita e alguns do centrão que votaram contra, mas a grande maioria foi favorável, né? E é interessante que tem uma pesquisa aqui que mostra que 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6 por 1, né, segundo o Datafolha. Então, fica meio difícil para os deputados votarem contra uma pauta que é tão popular, né, e pelas pesquisas tão aguardada. Agora, é legal a gente falar também um pouquinho do histórico dela, né? De onde que ela surgiu? Tem gente que já vai logo na Erika Hilton, né, que de fato encampou essa ideia, mas não começou com ela, tá? Começou aqui com Rick Azevedo. Ele é um ex-balconista de farmácia e ele tinha feito um desabafo em rede social, lá em 2023, sobre o quanto essa escala 6 por 1 era ruim para ele, né? Para ele e para quem trabalha nela. Segundo ele, era uma carga de trabalho muito exaustiva, né? Ele, então,
postou esse vídeo, parece que no TikTok, a coisa viralizou, ganhou uma proporção bastante grande, né? E aí, a partir desse movimento, ele criou, aliás, a partir desse vídeo, ele criou um movimento chamado VAT, que é a sigla de Vida Além do Trabalho, se elegeu vereador lá no Rio de Janeiro pelo PSOL, né? E conseguiu aí quase 3 milhões de assinaturas para propor uma lei nacional pelo fim da escala 6 por 1. Nesse meio do caminho, a Erika Hilton conheceu ele, ou conheceu o VAT, eu não sei o que veio primeiro, quem que ela conheceu primeiro, se foi o movimento ou se foi o próprio Rick. E ela encampou essa ideia lá na Câmara dos Deputados, porque, veja, o Rick virou vereador, né, da cidade do Rio de Janeiro, mas um vereador não pode propor lei para o país inteiro, uma lei nacional. Então eu também falo isso nas minhas aulinhas ali, que eu citei, que vou deixar no card aí de novo, sobre política. Então o vereador ele não pode fazer uma lei para o país, né? Mas a Erika Hilton, que é deputada estadual, sim. Aliás, deputada federal, sim, ela pode fazer. E ela encampou essa ideia. Em seguida, a coisa foi crescendo, e aí até o presidente Lula se envolveu, também comprou essa ideia, e aí, enfim, foi lá para o Congresso, e ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, é legal a gente ver como um balconista de farmácia, na verdade, conseguiu uma mobilização que chegou no país inteiro e virou um projeto de emenda constitucional aprovada até o momento na Câmara dos Deputados, né? Só que aí o que acontece? Depois que ela é aprovada na Câmara dos Deputados, ela precisa passar também pelo Senado. E lá no Senado, que a gente está vendo aqui, está mais complicado. Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Ele está brigado com o Lula, né? O Lula com ele com o Lula, desde aquela rejeição do Jorge Messias para ministro do Supremo, né? O Davi Alcolumbre ele se organizou lá no Senado e conseguiu reprovar a indicação do Jorge Messias para o STF. E aí a relação entre ele e o Lula azedou, né? E aí parece que ele está querendo segurar esse fim da escala 6 por 1, por motivos aí políticos dele. E enquanto isso, a oposição ao governo está articulando um texto alternativo do fim da escala 6 por 1, tá? A gente viu aqui, aliás, estou vendo aqui, né, com vocês, que há um texto aí paralelo, que pode ser que seja votado no Senado, que veio de um deputado do PL, deixa eu achar aqui o nome dele, está aqui, ó, a PEC da oposição, né? Foi apresentada pelo Rogério Marinho, do PL, já tem assinatura de 41 senadores, a Câmara o Senado, né, ele tem 81, 81 ou 83, agora eu não me lembro, mas enfim, mais de 80 senadores e 41 assinaram essa proposta alternativa, proposta por esse deputado do PL. E o que diz essa proposta alternativa? Ela estipula que a jornada de trabalho deve ser definida por negociação direta e individual entre patrão e trabalhador. Então, o trabalhador vai lá no patrão e combina quantas horas vai trabalhar e o trabalhador seria pago por hora trabalhada. Então, não existiria mais o valor do dia trabalhado, né, como é hoje na CLT. Então, em tese é isso. O trabalhador negociaria pessoalmente com o seu empregador, né? Mantém a 6 dias, até a possibilidade de trabalhar 6 dias por semana, então mantém a escala 6 por 1, né? E o que é negociado entre o trabalhador e o seu chefe, né, o seu empregador, ele se sobrepõe aos acordos coletivos, porque hoje acordo coletivo de sindicato é o que pesa, né? O que se entende hoje em dia na CLT é que o trabalhador individualmente não tem poder para negociar com o seu chefe direto. Então tem que ser uma negociação para toda a categoria, e é por isso que os acordos coletivos são, hoje na CLT, o que vale mais do que qualquer tipo de acordo individual. Então essa PEC alternativa aí do PL, ela procura então
derrubar esses acordos coletivos e deixar a pessoa negociar com o seu patrão as horas trabalhadas e vai ganhar só pelas horas trabalhadas de acordo com o que eles negociarem, né? Então, é isso que está em jogo, né? Essa proposta aqui apareceu agora lá no Senado. Aliás, foi no dia seguinte, né? Assim que foi aprovada na Câmara dos Deputados o projeto de lei apresentado pelo governo Lula, a oposição já apresentou no Senado esse texto alternativo, porque uma proposta de emenda constitucional ela pode vir tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, mas as duas casas têm que votar favorável. Então, o governo preferiu apresentar na Câmara dos Deputados, ganhou a votação lá, e quando ela vai agora para o Senado, os senadores ali de oposição organizaram um novo texto para ser votado lá. Agora a briga é, vai votar esse novo texto no Senado ou vai votar o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Essa é a disputa política de agora.